Boa noite, igreja. Mais um domingo, estamos reunidos na Academia da Fé Jardim Icaraí. Que o Senhor esteja abençoando a todos vocês, a você que está nos assistindo nesse momento em que esse vídeo está sendo exibido, e você que assistirá depois também, que o Senhor abençoe grandemente. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós vínhamos falando de vencendo o desafio. Nós estamos vencendo desafios e lá o Senhor Jesus Cristo, ele nos fala, esse é um texto base, quando ele diz lá em João 16:33, que no mundo passais por aflições, passais por desafios, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante nós observarmos, quando ele disse eu venci o mundo, ele não disse automaticamente, olha, eu venci o mundo, realmente está tudo vencido, mas eu vou embora, eu vou para o Pai. Não, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele deixaria um ajudador, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar. Então a obra que ele fez foi uma obra completa. Quando ele se dispôs a ir para a cruz e ali entregar a sua vida em nosso lugar, em substituição a cada um de nós, ele tinha a consciência plena de que 2000 anos depois nós estaríamos ainda necessitados de que ele estivesse conosco. E ele nos prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, Jesus não foi embora, ele não deixou uma obra incompleta, ele deixou o Espírito Santo de Deus que veio agora habitar em nós. Então, esse é o motivo de nós continuarmos a caminhar naquele propósito que nós sabemos que vamos enfrentar desafios, mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Jesus já venceu por nós temos de tomar posse disso. E esse Espírito Santo de Deus, que ele deixou conosco, esse Espírito Santo de Deus tem sido anunciado, e eu sugiro a vocês, nos cultos de quarta-feira, 19h30, na nossa igreja em Jardim Icaraí. Pastor Rodrigo e pastor Rafael têm falado explicitamente e especificamente sobre o Espírito Santo de Deus em nós, nessa igreja vencedora. A igreja, a meta dela é vencer ou vencer. E nós só vencemos através e na presença do Espírito Santo de Deus. Eu queria dar um subtítulo a essa pregação, declarando uma coisa que eu acho muito importante para todos nós, dizendo o seguinte: o sobrenatural sobre o natural. O sobrenatural, quando ele vem sobre o natural, as coisas se modificam. E nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo de Deus para que esse fato se estabeleça. Nós sabemos que todas as coisas, as naturais, elas dependem e estão subordinadas a espirituais. Nós sabemos que lá em Gênesis tudo foi criado através da palavra, do sobrenatural de Deus que criou e trouxe à existência tudo o que existe. Porque houve uma liberação de uma palavra. E nós podemos ver isso, constatar isso, no autor do livro aos Hebreus. Vamos abrir lá em Hebreus 11:3, que diz assim a palavra do Senhor: pela fé, entendemos, eu e você, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Aleluia! Tudo que existe foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o natural, ele veio a existir das coisas que não aparecem. Ele veio a existir das coisas sobrenaturais. Eu poderia dar diversos exemplos da própria palavra de Deus, de situações em que houve o encontro desse tempo, do tempo de Deus
no tempo do homem, quando o sobrenatural de Deus veio interferir no natural do homem. Eu gostaria de comentar com vocês, está lá em Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Em que a palavra nos diz que, respondendo Pedro, e todos nós conhecemos essa passagem, respondendo Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Nós sabemos que Jesus estava reunido com os apóstolos, com os discípulos, com o povo, e ele deu uma ordem para que eles atravessassem o mar. E eles estavam indo no barco, atravessando o mar, e Jesus ainda ficou lá em oração, e depois Jesus foi até eles, no encontro deles, andando por sobre as águas. E quando chegou ali, eles disseram: é um fantasma. Jesus disse: não, calma, sou eu. E aí Pedro virou para Jesus e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E naquela hora, o Senhor Jesus Cristo liberou uma única palavra: vem. E nessa palavra eu creio que ali o sobrenatural agiu naquela situação. Foi criado um pia, foi criado uma travessia, foi criado uma plataforma, onde Pedro pôde sair do barco e caminhar em direção a Jesus, andando por sobre a água. Mas acontece aquilo que muitas das vezes acontece com a igreja do Senhor, acontece com todos nós, que ainda estamos nessa carne. Pedro começou a perceber, a sentir, e quando ele teve o sentimento daquela situação em que ele estava ali envolvido, as ondas altas, o vento estava soprando, enfim, havia condições de... E ele se apavorou com aquela situação. Naquele instante, ainda que ele estivesse andando sobre aquela influência da palavra do sobrenatural, ele deixou que o natural aflorasse. E quando o natural aflora, aí acontece o que aconteceu com Pedro. Pedro afundou. É sempre assim. Nós não podemos deixar, na minha vida, na tua vida, que esse natural, que nos atrai, que nos chama pelos sentidos, pelo que nós vemos, nós não podemos viver pelo que nós vemos, nós temos de viver pelo que nós cremos. E era isso que o Senhor Jesus Cristo estava exercitando ali a Pedro. Pedro, pode vir, vem no sobrenatural, esquece o natural. O natural, ele vai te levar para baixo, mas se você andar no sobrenatural, e agora eu estou falando para você que está ouvindo essa pregação, vamos exercitar isso, é caminhar por fé, é andar na direção de Deus, naquilo que o Senhor tem mostrado. Se Ele mostrou, confirmou no teu coração, o Espírito Santo de Deus testifica, está na palavra, está de acordo, vamos caminhar, vamos andar, não vamos dar uma de Pedro, não. Toda vez que o natural entra, ele puxa para baixo. E nós estamos caminhando para cima, em direção a um alvo, algo muito importante que o Senhor já preparou para nós, preparou para que naquela obra da cruz do Calvário, Ele tenha nos dado todas as condições. E como eu falei, Ele deixou o Espírito Santo de Deus, que vai estar conosco, vai estar quando nós, e a palavra também nos garante, quando nos reunimos 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele estará presente. E eu declaro que nessa ligação, ainda que distância, fisicamente nós estamos distanciados, mas o Senhor está no nosso meio. E nós temos de considerar o seguinte, como está lá em Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro? O que você valoriza? O que você está valorizando nessa hora? Estará também o teu coração. Vamos valorizar as coisas lá do alto, deixando um pouco
essas circunstâncias que tão de perto elas tentam nos trazer para baixo. É assim que o mundo que jaz no maligno, nós sabemos disso, ele age no sentido de nos trazer para baixo, mas nós, ainda que estamos no mundo, nós não somos do mundo. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, diz que nós estamos com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Portanto, é lá que nós estamos. Nós temos de exercitar isso, de olhar lá de cima, todo o panorama do que nós estamos passando, da situação que nós estamos passando. E é interessante, porque Pedro, quando ele, ainda que olhando para Jesus, ele não era uma nova criatura. Ele estava ali numa condição muito humana, ainda que ele tivesse demonstrado uma confiança, fé, de caminhar sobre as águas, mas em determinado momento ele parou. Mas para mim e para você, que hoje somos novas criaturas, que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, nós temos de ter um procedimento diferente. Não vamos afundar. Não aceita que esses pensamentos que tentam te trazer as notícias que estão aí por fora, trazendo peso sobre a tua vida, vamos nos libertar, vamos nos liberar disso tudo. E nós sabemos que nós temos de viver firmados sobre a palavra. Hoje nós temos aquilo que eles lá não tinham muito precariamente, mas hoje nós temos a palavra de Gênesis e Apocalipse. O Senhor, ele deixou para nós um testamento, dizendo, olha, anda por aí é a tua vitória. Aleluia! Por que é a nossa vitória? A vitória é o Senhor Jesus, a vitória é a rocha. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Que está lá em João, no capítulo 1, logo no início, quando João tem aquela revelação maravilhosa de quem é o Senhor Jesus Cristo, que lá no início o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus é o Verbo, ele estava com Deus. Nada do que foi feito sem ele. Então o Verbo está agora em nós, conosco. Essa é a firmeza que nós podemos caminhar. O Espírito Santo de Deus está agora em nós. Esse é um fundamento estabelecido na palavra de Deus. Ora, que maravilha isso, nós compreendermos. Aleluia! Porque lá em João 1,14, eu estava falando do Evangelho de João, falei do versículo 1, agora falando do versículo 14, e o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por que ele veio habitar entre nós, dentre nós, no nosso meio? Para conhecer plenamente, perfeitamente, qual era a minha necessidade, a tua necessidade, porque ele sabia que ele ia para a cruz para nos substituir. Então ele tinha necessidade, era importante que ele viesse para viver como homem. E ele viveu 100% homem, 100% Deus. Conheceu as nossas necessidades, para quando ele voltou para o Pai, ele voltou sabendo plenamente qual a minha necessidade, a tua necessidade. Olha que coisa maravilhosa. Está lá na Velha Aliança, no Antigo Testamento. Vamos lá rapidinho, em Jó, capítulo 42. Jó 42, no versículo 1. Diz assim a palavra: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Na tua vida, nenhum plano. Deus estabeleceu um plano, está na sua palavra, é direito. Você é herdeiro, é co-herdeiro com Cristo Jesus. E os planos de Deus, eles vão se cumprir na tua vida. Olha que revelação maravilhosa, que experiência que serve para nós nos dias de hoje. Jó, eu estou falando lá de Jó, na antiga aliança, nada de nova criatura.
diferente de nós. Hoje nós temos o privilégio de sermos nova criatura. E lá no versículo 5 de Jó 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Maravilha! Ele percebeu no seu espírito, pela fé, esse poder de Deus. Agora, esse poder todo do Deus que criou todas as coisas, resolveu vir habitar em mim. Veio habitar em você. Nós, tão fracos, humanamente falando, mas temos um poder dentro de nós que nos faz saltar muralhas, vencer qualquer situação. O inferno, eu quero novamente reprisar isso para você, repetir para você. O inferno foi vencido. Na obra da cruz do Calvário, o Senhor venceu por nós. Portanto, quem hoje mais nos atrapalha em galgarmos, em caminharmos em direção a tudo que o Senhor tem para nós, somos nós mesmos. Mas eu creio que através da meditação da palavra, de nós estarmos crescendo espiritualmente, crescendo o nosso homem interior, através do conhecimento da palavra, de termos a palavra realmente vividas por nós, nós vamos galgar, nós vamos vencer, nós vamos avançar. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Olha o que diz lá em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Há um pensamento de paz sobre a tua vida. Há um pensamento do próprio Deus. Não é um pensamento de mal, até porque a palavra nos garante, lá em Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus para mim, para você, é sempre boa, perfeita e agradável. Então, os pensamentos de Deus são ótimos, sempre bons para nós. Para quê? Mas tem uma finalidade, para dar o fim que esperais. Eu não sei qual é o fim que você está esperando. Nesse momento de oração, nesse momento em que você tem colocado na presença do Senhor. Não que seja um fim do final, no sentido de finalizar, mas um fim naquilo que você tem colocado na presença de Deus. Se tem um motivo de oração, se é em prol da tua família, se é pela tua saúde, se é uma situação financeira, se é do teu trabalho, enfim, sejam quais forem os motivos. Eu quero te dizer que o fim que você espera vai acontecer. E o fim que você espera é o mesmo que Deus espera. É de bênção. Eu não estou dizendo que depois dessa vitória, você vai estabelecer uma outra vitória, tem uma placa que se levanta, você venceu. Agora é partir para um outro patamar. Nós temos de ser assim mesmo, de querer mais, nós temos de avançar, de crescer, de progredir. É de glória em glória, de vitória em vitória. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Agora, não olha pelas coisas naturais. Não te deixa. Eu sei que isso, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter ainda essa luta do corpo com o espírito. A palavra nos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa luta vai permanecer, vai continuar, mas nós temos de enfraquecer a nossa carne sempre. Quanto mais nós a enfraquecemos e fazemos com que o nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus, ele venha a crescer, ele venha a dominar, de maneira que o nosso homem interior, como por assim dizer, transborde para o lado de fora, para o nosso homem exterior, através da palavra de Deus, e nós venhamos a perceber coisas maravilhosas acontecendo nas nossas vidas. Que seja assim sobre você, sobre a tua família. Eu abençoo nessa hora. Eu me lembro agora de um testemunho da minha filha. A minha filha, quando ela terminou a faculdade, já tem alguns anos, ou algum tempo, ela terminou a faculdade
E aí a própria turma lá, olha, saiu um concurso público aí, agora e tem vaga para nós. Ela foi se inscreveu naquele concurso público e esperou algum tempo até sair o edital e tudo mais. Quando o edital saiu, ela já estava tendo algumas outras atividades já, nem estava mais pensando naquele concurso. Mas aí chegou a época do concurso, e aí os jornais comunicando e tal e coisa, ela pegou o edital e viu que tinham 3 vagas para a área que ela tinha se formado. E ela disse, como pensou no natural, ela pensou, como existem tantos outros mais antigos do que eu, formados há tanto mais tempo, são tantos os candidatos para apenas 3 vagas, a minha chance é nenhuma, é 0. Tanto é que chegou no dia ou na véspera da prova, ela comentou com a Neide, Neide, mãe, eu não vou mais fazer essa prova não, porque só tem 3 vagas. A Neide virou para ela e liberou uma palavra sobrenatural. Ela disse, não, eu não concordo, não são 3, são 2, porque uma vaga já é tua. Bom, ela aí fez a prova naquele dia seguinte e quando saiu o resultado, ela foi lá olhar a listagem e começou olhando aqui, lá de baixo, mas foi, cadê o nome dela? Cadê o nome? Estava lá entre as 3 que foram aprovadas. Tudo é para que nós tenhamos a consciência de que o sobrenatural, ele comanda o natural. Então foi algo assim maravilhoso. Claro que no natural a gente até entende qual foi o comportamento, qual foi a atitude da minha filha e olhar as condições naturais ali e dizer assim, eu não estudei, eu não fiz um curso preparatório, quer dizer, humanamente falando, ela não tinha realmente muita possibilidade. Mas aquela palavra do sobrenatural se impôs sobre o natural. E ela foi aprovada. Eu me lembrei também de um outro testemunho, só para rapidamente nós dizemos como é que Deus, ele cuida de nós, cuida daqueles que realmente o servem, daqueles que estão ali firmados na sua palavra. Uma irmã que mora aqui na Tijuca e que se converteu na época que nós nos convertemos, tem algumas décadas isso, e ela, quando se converteu, ela não sabia ler, ela analfabeta, não lia, não escrevia, mas ela foi à igreja, aceitou Jesus, e a partir daquele instante, ela queria ler a Bíblia, ela não sabia, ela não tinha condição, nunca tinha entrado numa escola. Mas ela comprou uma Bíblia e pela palavra de Deus, ela começou a aprender a ler e depois ela aprendeu a escrever, ela e o Espírito Santo de Deus, o sobrenatural agindo no natural daquela vida. E só para encurtar a história, hoje ela tem, se eu não me engano, 2 livros que ela já editou, falando exatamente desse Deus maravilhoso a que ela serve e que nós também servimos. Por isso que eu quero dizer a você nessa noite, deixa o sobrenatural de Deus agir sobre a tua vida, na área em que você está carecendo. Ainda que você olhe e diga, mas eu não tenho condição, é isso, é aquilo. Olha, Deus está no controle. Deus, o sobrenatural, eu declaro isso sobre a tua vida. O sobrenatural de Deus, agindo sobre o natural da tua vida. Fica hoje com essa palavra. Eu quero, ao encerrar, e cumprindo aquilo que o pastor Rodrigo, ele sentiu no coração, ele percebeu no coração, de que nós devíamos estar orando pela igreja lá de Caxias. Vocês estão sabendo, eu creio que vocês estão sabendo, que o nosso ministério da Academia da Fé está se expandindo. E agora, no próximo dia 22 de agosto,
será inaugurada uma igreja lá em Duque de Caxias, no município de Duque de Caxias. E nós estamos nesse propósito de orarmos pelos pastores que vão estar à frente lá dessa igreja. Então vamos fazer isso agora. Eu pediria a você, à medida que você também for vendo esse vídeo, vai se somando a nós nessa oração, intercedendo para que lá seja realmente uma bênção para aquele povo de Caxias. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos pela nova Academia da Fé em Duque de Caxias, a ser inaugurada já no dia 22 de agosto. Senhor, toma agora o pastor Wellington, a Ludmila, sua esposa, o pastor Marco, a Ana Cristina, sua esposa, toma a família dos teus filhos. Nós repreendemos toda e qualquer retaliação do inferno, declarando que a igreja vai para lá para ser um farol, para alcançar a vida, para transformar a vida. E nós já te agradecemos por vidas, Senhor, que entrem por aquelas portas e tenham um encontro real, pessoal contigo. Que o sobrenatural de Deus esteja sobre aquelas instalações, através do Espírito Santo de Deus, através dos pastores que vão estar ali ministrando, através da liderança, em todas as áreas, o ministério daquela igreja, nós os abençoamos em nome de Jesus. Senhor, ainda na tua presença, eu quero abençoar cada um dos teus filhos que teve a oportunidade de participar desse vídeo, desse culto de domingo às 18h30 da Academia da Fé em Jardim Caraí. Que tu esteja contemplando, Senhor, a cada um desses corações e concedendo a vitória naquilo que os teus filhos estão colocando na tua presença. Nós os abençoamos e declaramos que o Senhor já atendeu, já cumpriu muito além daquilo que eles estão te pedindo ou até mesmo pensando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória.